Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos começar a analisar as nossas mentes. Vamos cantar uma canção. A página 36, se tiverem o livrinho. Venho com as minhas mãos vazias, venho te elevar minha oração, venho em busca de melhores dias, venho com Jesus no coração, ajuda-me, Senhor Jesus, perdoa-me, dá-me tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Vem, Senhor, mitigar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão, acorda ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Perdoa-me tanta ilusão, acorda ao mundo em provação, ajuda-me a ser cristão, a perdoar de todo o coração. Pedimos, Senhor, que permita estejam connosco os nossos familiares desencarnados, os nossos amigos, os nossos protetores, que nos ajudem a harmonizar os nossos lares, a serenar as nossas mentes, a atrair as boas vibrações, para que haja paz, serenidade, tranquilidade entre todos nós. Seja connosco, Senhor, e nos abençoe o Evangelho de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai-vos Pai e vossa Mãe, o item 9. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais tem um caráter ainda mais odioso. É este ponto de vista que especificamente vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Neste caso, como em todos, o Espiritismo vem projetar a sua luz sobre um dos grandes problemas do coração humano.
Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário até quando quiser ver a luz. Muitos partem então, levando com eles ódios terríveis e desejos de vingança insaciáveis, mas a alguns deles, mais adiantados que os outros, é permitido entrever uma ponta da verdade. Eles reconhecem as funestas consequências das suas paixões e é então que tomam boas decisões. Compreendem que para chegar a Deus não há senão uma palavra em ação, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, com esforço inaudito, olham para aqueles que detestaram na terra. Porém, ao vê-los, a sua animosidade revela-se. Revoltam-se à ideia de perdoar, ainda mais do que há de abdicarem de si mesmos, mas, sobretudo, há de amarem os que lhe destruíram, quiçá, os seus haveres, a sua honra, a sua família. Entretanto, o coração destes infortunados abranda. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Interessam-se pelas boas decisões, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após anos de meditações e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será então a sua conduta no seio dessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas decisões. O contacto permanente com seres a quem odiou constitui prova terrível, diante da qual por vezes sucumbe se a sua vontade não for mais forte. Assim, conforme prevaleça a boa ou a má decisão, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que nenhum fato anterior parece justificar, nada com efeito naquela existência. Há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e pondo todo o vosso amor no aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão ao aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuros. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por vossa culpa, tereis como castigo de o ver entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ele fosse feliz. Então, vós mesmos, assediados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vos-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, da qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai então o filho que vos dá desgostos, e dizei para vós mesmas: um de nós dois foi culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus concede à maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, infelizmente, muitas de vós, em vez de corrigir pela educação os maus instintos trazidos de existências anteriores, entretêm e devolvem esses instintos por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante como o sábio podem desempenhá-la, e o Espiritismo facilita, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz da sua existência anterior. É necessário estudá-los para poder agir. Todos os males têm a sua causa no egoísmo e no orgulho. Estudem, pois, os mínimos sinais que revelem a presença destes vícios e dediquem-se a combatê-los. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos inúteis à medida que os vê rebentar na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos admireis de serdes mais tarde pagos com ingratidão.
Quando os pais tiverem feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não conseguirem, não têm que se culpar e a sua consciência pode estar tranquila. Há dor, muito natural, que então lhes advém do insucesso dos seus esforços. Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza de que se trata apenas de um adiantamento, e que lhe será concedido concluir noutra existência a obra começada nesta, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Capítulo 13, número 19. Deus não dá uma prova superior às forças daquele que a pede. Ele não permite senão aquelas que se podem cumprir. Se tal não se consegue, não é por falta de oportunidade, mas de vontade. Porque quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, nelas se comprazem. É mesmo a esses que estão reservados o choro e os gemidos nas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Um dia virá em que ao culpado chegará o sofrimento, em que o orgulho se abaterá. É então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança a seus pés. As duas provas, entendei-me bem, são quase sempre indício de um fim de... As duras provas, entendei-me bem, são quase sempre indício do fim do sofrimento e do aperfeiçoamento do espírito quando são aceitos com confiança em Deus. É um momento supremo que importa não falhar, murmurando se não se quer perder o que se conseguiu e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião para vencer, para vos dar o prémio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, aí sereis aclamado como um soldado que sai vitorioso do meio do conflito. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. O que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas o que pode melhor, nestas circunstâncias, revelar a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se nisso há prolongadas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Que melhor consolo e mais encorajador do que o pensamento de que dependa de si e dos seus próprios esforços abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas, para isso, é preciso não deter o seu olhar sobre a terra e não ver senão uma só existência. É preciso elevar-se, discorrer sobre o infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e esperareis com paciência, porque se apresentará explicável o que vos pareciam ser monstruosidades da terra. As feridas que aí recebestes não vos parecerão mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família apresentam-se-vos sob o seu aspecto real. Já não são mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas sim os laços duradouros do espírito que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de se quebrarem pela reencarnação. O espírito cuja semelhança de gostos, identidade do progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias, e esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agruparem como o fazem no espaço, daí resultando famílias unidas e homogéneas, e se nas suas peregrinações são temporariamente separados, eles reencontram-se mais tarde, felizes pelos novos progressos alcançados. Mas como não devem somente trabalhar para eles, Deus permite que os espíritos menos evoluídos venham encarnar-se entre eles para receberem conselhos e bons exemplos, a bem da sua evolução. Eles causam por vezes perturbação, mas aí está a prova, a missão a desempenhar. Acolhei-os então como irmãos. Vinde em seu auxílio, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvado os náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. A mensagem da semana é do livro Vinha de Luz, tem psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o benfeitor Emmanuel. Filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento.
estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias desta ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer aos servidores da insensatez ou do crime para atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente da manhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Estamos a caminho de encerrar este capítulo, de honrar pai e mãe. E esta reflexão de Santo Agostinho sobre a reencarnação é muito importante, porque é evidente que, por exemplo, no nosso país, talvez 80% dos cristãos não tenham presente essa lei, que é a lei da reencarnação. Isso porque ao longo dos séculos os religiosos fizeram questão de afastar essa crença, afastar essa verdade do povo. E não é por acaso que nós também sabemos que até há um século atrás quase que não era permitido que os textos evangélicos fossem lidos. Já não falo nos textos bíblicos, mas os textos evangélicos, que ao fim e ao cabo são a doutrina de Jesus. E isto exatamente para que as pessoas não entendessem, compreendessem, não visualizassem de facto a verdade que Jesus trouxe, esclarecendo todas as coisas que à época nem todos tinham ouvidos de ouvir, mas que hoje chegou a hora de os ouvidos se abrirem para o entendimento. Então, há um ditado popular que fala com muita propriedade sobre este assunto. Filho és, pai serás. Como fizeres, acharás. É claro que isto foi entendido, não havendo a reencarnação, foi entendido como realmente a sequência lógica da vida. Os filhos de hoje, amanhã, atingindo a idade adulta, casando, tendo filhos, vão ser pais. E sempre nessa sucessão contínua. Só que não estava presente essa questão da reencarnação. Se nós formos buscar a racionalidade das coisas, nós vamos, por exemplo, verificar que muitos filhos hoje foram avós ou bisavós de ontem, nossos, quer dizer, os nossos filhos de hoje podem bem ter sido avós, bisavós de ontem. E isto vai ditar realmente essa sucessão incrível de justiça, que é aquilo que nós fizermos como pais na época, agora, certamente, na terceira geração, na quarta geração. A Igreja tem, aliás, uma coisa curiosa que diz que os nossos pecados podem ser pagos até à quarta geração. Claro que essa realidade, entre aspas, essa realidade que é absolutamente injusta, queria dizer que nós, por exemplo, hoje, os erros que viéssemos a praticar, os nossos filhos pagavam, os nossos netos pagavam, os nossos bisnetos pagavam. O que quer dizer, de alguma forma, é que hoje o que fizermos podemos pagar como bisnetos, como netos, como bisnetos, como trinetos. Podemos voltar à Terra nessa condição, na linha sucessiva, digamos assim, da genética. E isso somos nós, não são os outros que pagam por nós, somos nós que temos que pagar. É evidente que hoje também já é possível, por exemplo, que nós venhamos como nossos filhos, por exemplo. Uma vez que hoje a genética permite que o guardar, o conservar, o sêmen, permite que, por exemplo, haja uma fertilização in vitro e nós possamos vir como filhos, nós possamos vir como os nossos próprios filhos. Enfim, sem estarmos ainda encarnados, mas a posteriori isso ser conseguido. Mas é evidente que antigamente isso não era sabido, não havia esse conhecimento, mas havia essa realidade. Nós podemos vir como, por exemplo, netos, desde que não estejamos encarnados já. Podemos vir como bisnetos, como trisnetos, e vão pagar aquilo que nós tivemos feito.
vamos pagar. Se formos maus pais, claro está que vamos receber de volta aquilo que nós fizermos. Se formos maus filhos, vamos receber de volta aquilo que fizemos. Embora não se possa dizer que os parceiros são sempre os mesmos, porque então não havia justiça, quer dizer, andarmos neste ciclo vicioso. Pais pagam como filhos, filhos pagam como pais, e nunca mais ninguém evoluía. A lei permite que nós mudemos o rumo das nossas vidas, alteremos o nosso comportamento, compreendamos as nossas obrigações e mudemos. E, naturalmente, mudando, não vamos ter que pagar outra vez, porque está pago. O que está pago, está pago. Isto é, o que está pago, apaga-se na nossa consciência, apaga-se no nosso passado. Então é esta visão nova que é necessário dar aos nossos filhos. Esses esclarecimentos lógico, justo, racional, para que, raciocinando sobre a sua conduta e o comportamento, entendam que não devem fazer, que se devem aperfeiçoar. E não devem sequer, até, isso é muito importante, estar preocupados com aqueles que estão, por exemplo, que os pais errem, que os pais não tenham esclarecimento, que os pais não tenham cultura, porque ninguém vai responder pelos outros, nós vamos responder por nós. É claro que se fizermos isso logo à partida connosco mesmos, com certeza que vamos mudar o nosso comportamento. Não quer dizer que nós deixemos que os filhos andem de qualquer maneira, não, não pode ser assim. Nós temos a obrigação, não propriamente de fazer deles robôs, fazer deles aquilo que a gente gostava de ter sido e não foi, mas dentro do contexto da lógica, da racionalidade, da religião, da espiritualidade, nós temos que ensinar os nossos filhos a orientar os seus caminhos, no sentido do seu aperfeiçoamento para bem deles, não para o nosso bem. Porque nós responderemos por nós e eles vão responder por eles. Agora temos que apresentar as coisas de uma tal forma que eles enveredem por esse caminho. E é, sem dúvida nenhuma, muito importante que nós pensemos que a melhor forma de ensinar é dar o exemplo. Que a melhor forma de transmitir essas convicções de alta espiritualidade que Jesus deixou é vivermos isso mesmo. Quer dizer, somos nós os primeiros a viver aquilo que Jesus ensinou, para que eles possam, tomando as nossas notas, os nossos conselhos, também pôr em marcha na sua vida e, sucessivamente, nos seus filhos, nos netos e por aí fora. Então vamos refletir sobre isso, na certeza de que todo aquilo que é o ensinamento que Jesus trouxe, ou que trouxeram os apóstolos, ou que trouxeram aqueles irmãos que escreveram as epístolas, podemos pensar que isso é ensinamento para nós e que devemos tomar como linha orientadora, como bandeira do nosso comportamento. Então vamos cantar uma canção, ou melhor, vamos fazer a nossa prece. Também era indiferente cantarmos agora, fazer a prece, mas vamos fazer primeiro a prece. Neste momento vamos fazer a prece pelos nossos amigos, nossos irmãos, que vivem problemas difíceis, que vivem problemas traumáticos nos seus lares, com violência, com desespero. Vamos fazer essa prece, vamos pedir aqui ao nosso irmão Rui que faça essa prece para os nossos irmãos sofredores. Então te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão em sofrimento, nos seus leitos de dor, por todos aqueles que se comprazem no vício, por aqueles que sofrem, Pai, por aqueles que estão presos, especialmente pelos inocentes, por aqueles que estão em solidão, os que têm fome, por todos aqueles que sofrem. Nós te pedimos esta noite por todos eles, Senhor. São irmãos de caminhada que necessitam de uma mão amiga, de uma palavra de consolo, de compreensão. Que todos possam ser abençoados, que todos possam ser aliviados no fardo da jornada que têm, com a tua paz, a tua luz, o teu amor. Que assim seja, Pai. Na página 26 vamos cantar uma canção para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração, não te desesperes neste mundo velho. Lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás
tiveste a fé e andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar, amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor. E, se quiser prosseguir alguns minutos, ainda em diálogo familiar, podem continuar. Nós terminamos aqui, vamos despedir. Que Deus a todos abençoe e marcamos presença na próxima semana aqui de novo. Muito boa noite.